E aí, rapaziada, tamo junto mais uma vez. Cara, deixando comigo de uma forma muito específica dessa vez, eu gostaria de passar para vocês. Eu queria falar sobre a verdadeira bênção, vocês vão entender no decorrer do texto. Cara, em Êxodo 32, final de Êxodo 32, cara, 32, eu vou deixar a referência aí no vídeo, aí na tela para vocês. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Essa citação aqui, cara, era o bezerro de ouro que o povo tinha criado no meio do deserto. E 31 diz assim: Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo, fizeram para si deuses de ouro. 32, mas agora eu te rogo, Senhor, perdoa-lhes o pecado, mas agora eu te rogo, Senhor, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me do teu livro que escreveste. 33, respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vague o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo como uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. No capítulo 33, apesar de ser um outro capítulo, é o mesmo assunto. Você já pode até adotar isso para ver, né? Porque o capítulo mudou, que o assunto mudou. A carta continua. O texto continua falando, capítulo 33, versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar. Presta atenção, olha o contexto, já estou olhando aqui, ó. Saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, 2 pontos, eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. E Abacuque fala que Jesus, ele não suporta o pecado porque ele é santo, mas depois todo o peso do pecado foi liberado em Jesus, lá na crucificação e tudo mais, mas isso é para outro assunto. Enfim, o versículo 4 diz: quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, se fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tire os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Aí 7, a Bíblia diz, fala sobre a tenda do encontro, que Moisés ele criou uma tenda para falar com o Senhor, e toda vez que ele falava nessa tenda com Deus, o povo ficava já na expectativa: meu Deus, Moisés está falando com Deus. E a única pessoa que não ficava distante da tenda, mas se aproximava, era Josué, o parceiro de Moisés também. E no versículo 12, Moisés diz ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas tu não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome. Moisés está falando: Senhor, você disse para mim que você me conhece pelo nome e de você tenho me agradado. Aí Moisés continua falando: se o Senhor me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, Moisés, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te então, Senhor, que mostre a tua glória. Ele fala: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade. Cara, e depois aqui o texto continua falando de que o próprio Deus, ele se manifesta diante de Moisés, e Moisés ele se esconde na frente da rocha, ele vê o Senhor passar. E tem muito costume de ouvir aquele jargão assim: obedece para receber a bênção. Falando de tal, olha, tem que obedecer, senão você não vai receber a bênção, sabe? Olha, eu acredito que obediência gera bênção, eu não quero desconsiderar isso, mas muitas das vezes, cara, nós temos pregado de que a bênção é o nosso Deus, cara. Aí ele fala assim: obedece a Deus porque Ele vai te abençoar, sabe?
a gente está colocando que o propósito de obedecer a Deus, cara, é para receber algo da parte de Deus, sabe? Mas aí eu te pergunto, Deus quer que nós venhamos o amá-lo. E amar não busca seus próprios interesses, assim como está em 1 Coríntios 13. Então, por que você vai obedecer, que é um fruto de amor por Ele, mas visando os seus próprios interesses, esperando algo em troca? Sabe? O que eu quero dizer é o seguinte também, em Hebreus 11, versículo 6, cara, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, de modo que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer de que Ele existe e que galardoa todos aqueles que o buscam. A questão é o seguinte, sabe? A parada é o seguinte, nós não é desconsiderar, cara, que Deus é o Deus que nos abençoa, que nós também podemos pedir por bênção, e Deus quer te abençoar, quer vir abençoar, mas a questão é o seguinte, que o foco tem que estar em Jesus, cara, porque quando nós estamos em Jesus, a gente não precisa se chegar às bênçãos, porque a bênção se chega até nós. Aí tu fala, Jonathan, peraí, como assim? Cara, olha só, a bênção, vou dizer assim, de uma forma material, não é o propósito final, cara, mas é apenas uma consequência de andar ao lado daquele que é abençoador. É impossível você chegar perto de uma pessoa bondosa e falar assim, olha, por favor, seja bondosa comigo, sabe? Se a pessoa é bondosa, é apenas uma consequência de você usufruir da bondade dela. E se Deus é um Deus abençoador, cara, é impossível você chegar perto dele e você não ser abençoado, porque o caráter dele é abençoar, cara. Amar não é sobre o quanto a outra pessoa merece ser amada, mas o ato de amar não é sobre quem é amado, mas sobre quem ama. Sabe, quando nós entendemos isso, cara, de que o caráter de Deus é abençoar e de que Ele não quer que nós venhamos fazer algo para ser abençoado, mas antes de tudo, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais de Cristo Jesus, como está escrito em Efésios 1:3. A gente entende que a gente não pode mais viver em obediência a Deus esperando uma bênção, cara. Isso é raso. Você não vive por uma bênção. Você vive para andar lado a lado daquele que já te abençoou, cara. E o que eu quero te falar é o seguinte, olha só, o povo aqui nesse contexto é o povo que estava em pecado. Se a gente falar no contexto, né, hoje bem igrejeiro, vamos dizer assim, ou bem crente, cara, a gente pode falar que o povo estava em pecado, eles realmente não queriam nada com Deus, mas tiveram desejo de ouro, eles estavam tudo errado. E cara, Deus, nessa passagem que ele falou para o povo, olha, a terra prometida, eu lhes prometi para os antepassados de vocês, e lhes prometi também, eu não vou deixar de cumprir a promessa que eu te fiz, a bênção que eu te prometi, eu não vou deixar de fazer. Mas é o seguinte, eu não vou com vocês, de modo que a gente entende a passagem aqui, quando a gente faz um panorama geral, é que a gente entende que a bênção verdadeira não era a terra prometida, mas era quem levava o povo até a terra prometida. Então, muitas vezes nós estamos muito ligados ao que Deus pode nos dar, mas nós não estamos ligados ao que Deus nos proporciona, por Ele mesmo ser quem Ele é. Sabe, a Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou um desejo no coração do homem, que Deus colocou um desejo pela eternidade no coração de cada homem, sabe? As bênçãos de Deus possuem as facetas da eternidade de Deus, mas as bênçãos de Deus não são a própria eternidade. Deus tem me falado comigo, Deus tem falado exatamente isso comigo. Jonathan, as bênçãos que você vai receber de mim, elas possuem ali a minha imagem, elas possuem ali o fluir meu mesmo, o fluir da minha pessoa, mas não é porque as bênçãos de Deus possuem algo, um toque meu, um fluir meu, que elas são eu mesmo, sabe? Eu quero dizer o seguinte, que as bênçãos de Deus, elas podem te liberar para você alegria que fluem através da eternidade, mas elas por si só não são a eternidade, porque o próprio Deus falou aqui, cara, olha, eu vou prometer, eu vou cumprir o que eu prometi a vocês, cara, mas eu não vou com vocês, cara, de modo que o povo entendeu de que realmente o que supria o povo, cara, Moisés também entendeu de que realmente o que faziam eles serem povos de Deus, cara, um povo de Deus, era a presença de Deus com ele, não simplesmente a bênção que os percorreria. Cara, o que eu quero dizer com isso também é o seguinte, quando você receber essa bênção que você está esperando de Deus, porque, cara, Deus, a Bíblia diz, deleita-te os desejos do seu coração, deleita-te não sei o quê, e os desejos do seu coração serão satisfeitos, algo assim. E os desejos do seu coração serão, enfim, vou dar uma tela preta aí. Mas os desejos do seu coração vão ser concedidos pelo seu Pai, pelo seu Deus. Mas, cara, o que eu quero trazer entendimento
Você pode sim esperar pela essa bênção, você sim vai ser abençoado pelo que você está esperando, pelo que o seu coração tem desejado, amém. Mas olha só, você não vai ser feliz quando você receber essa bênção. Você só vai ser feliz quando você conhecer aquele que concede a bênção. Você só vai ser feliz quando você for conhecedor do abençoador, cara. O que eu quero passar adiante, olha só, você pode, não é porque você obedece que você vai receber, cara. Você não, cara, a bênção de Deus na tua vida não tem um preço. A sua obediência não é capaz de comprar a bênção de Deus na tua vida. A obediência a Deus não é capaz de comprar aquilo que Deus é capaz de dar, cara. Sabe? Não faça barganha com Deus, cara. Jejum não compra a bênção, cara. Não estou desconsiderando que o jejum não é importante. Eu jejuo. Eu não estou desconsiderando que oração, cara, é mega importante. Muito pelo contrário, a minha vida é de oração, apesar dos meus erros. Mas, cara, não use artefatos que Deus deu para nos relacionarmos com Ele, para recebermos, para focarmos e recebermos apenas aquilo que Ele nos pode dar. Cara, tem alguma outra coisa na minha cabeça que eu lembrei, além disso. Olha só, a Bíblia diz que o projeto de Deus a Abraão com Sara era sempre Isaac. Mas chegou um momento, cara, que Abraão e Isaac quiseram dar uma ajudinha para Deus. E Sara falou para ele: olha, Abraão, tá meio complicada aqui a nossa situação. Eu acho que você tem que dar uma ajudinha para Deus. Pega minha serva e faça. E tem um filho com ela, quem sabe através dela eu não posso ter uma família. E a vontade de Deus nunca foi que Abraão viesse se deitar com Agar. Mas mesmo assim isso aconteceu, cara. E Ismael nasceu através da relação que Abraão teve com Agar. E a Bíblia diz que mesmo Agar não sendo um fruto, não sendo um reflexo da vontade de Deus, Deus mesmo assim abençoou Ismael, sabe? Cara, Deus abençoa e pode abençoar a todos, mas o sentido não está em simplesmente Deus nos abençoar, mas sobre se nós temos andado lado a lado com aquele que nos abençoa. Existe uma outra passagem também, naquela passagem que a Arca da Aliança, cara, ela é colocada dentro da casa de Obed-Edom. Eu vou colocar todas as referências aí no vídeo. Que a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento representava a presença de Deus, essa Arca da Aliança, ela ficou dentro da casa de um homem chamado Obed-Edom. E a Bíblia diz que por causa da presença de Deus, está dentro da casa de Obed-Edom, Obed-Edom prosperou, a sua casa prosperou e as pessoas que estavam ao redor de Obed-Edom prosperaram. Por quê? Porque o segredo da bênção não está em algo material, mas sobre estar alguém no nosso lado. E esse alguém é Jesus, cara. Não foque nas bênçãos que Jesus pode te dar. Apenas foque em Jesus, cara. Porque a promessa é certa. A promessa é real. Buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cara, a palavra certa, cara, que eu também tenho vivido é o seguinte: viva ao lado do pescador verdadeiro chamado Jesus, de modo que você não vai ser necessário você pescar o peixe, mas o peixe vai cair dentro da rede, cara. Por quê? Porque o pescador chamado Jesus está ao seu lado, cara. É necessário que nós venhamos ter esse entendimento que nós não somos abençoados porque nós somos bons, porque eu obedeço muito, porque eu oro muito, cara. Não desconsiderando essa importância, cara, mas é colocar o seu propósito em cada coisa. Cara, mas eu sou um cara próspero por aquilo apenas que Deus tem feito comigo. É simplesmente porque Deus tem andado comigo, cara. Sabe, as bênçãos na minha vida são apenas um reflexo de eu viver ao lado de Jesus. Não é porque eu simplesmente sou como um cara doido por bênção. Deus, eu quero ser abençoado, eu vou fazer um propósito, vou subir monte, vou fazer isso, aquilo. Cara, para com isso, cara. O segredo está em receber a bênção na sua vida, na sua casa, que certamente todas as coisas acontecerão da forma correta, como você mesmo deseja. A Bíblia diz, o Senhor diz, Deus diz para nós, Jesus diz para nós, Deus diz para você: eu que sei os pensamentos de paz, eu sei os pensamentos acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês mesmos desejam. Então, cara, a Bíblia é muito clara: entrega o caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Deixa tudo na mão dele, e saiba que a verdadeira bênção está em estar ao lado dele, porque o resto é resto e tudo vai ser acrescentado. A Bíblia diz em Romanos 8 que se Deus não poupou seu único filho por amor a vós,
como não vos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Cara, Deus vai suprir tudo. Apenas esteja focado em Jesus. Em Jesus, fica perto de mim. Jesus, entra em todas as áreas da minha vida. Jesus, entra no meu trabalho. Jesus, entra na minha faculdade. Jesus, entra no meu colégio. Jesus, entra no meu relacionamento. Jesus, entra na minha família. Cara, apenas esteja com Jesus. O resto é resto. Ele faz. Tamo junto? Abraço, galera. É isso.